Vamos conferir agora a entrevista exclusiva com a doutora Simone Torres, especialista em Direito Trabalhista e fundadora do Simone Torres Advogados. Obrigada por aceitar nosso convite, estou muito feliz em tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite e estamos aqui para a gente conversar. Doutora, vamos começar falando sobre você. Quem é Simone Torres? Empresária, mãe, advogada, líder de equipe? É difícil a gente se definir, né? Eu acho que eu sou uma mulher batalhadora, empreendedora, e que, acima de tudo, eu busco prosperar, mas também eu acho que eu prospero pessoas. Eu acho que isso também é importante. Me fala sobre a sua equipe, falando em pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecê-los em Niterói, na sua festa de fim de ano de 2023. Adorei o clima, adorei a energia e a mensagem que você passou. Me fala um pouco sobre eles. Olha, eu sou um pouco suspeita, né? Mas eu sempre digo que eu procuro trabalhar com não só excelentes profissionais, mas eu busco também excelentes pessoas. E eu acho que o ambiente de trabalho, ele precisa ser saudável. A pessoa, ela precisa muitas das vezes estar ali entendendo que é um compromisso, né, profissional, mas precisa ter prazer também de estar, né? Então, assim, eu procuro trazer esse tipo de pessoa para a equipe, porque eu acho assim que o ambiente flui melhor, a qualidade do trabalho também fica melhor e isso acaba refletindo no resultado da empresa, no resultado dos nossos processos, é isso aí. Viver e empreender é possível e necessário. Eu acho que você é uma prova disso. A sua empresa é uma prova disso, né, doutora? É totalmente possível e totalmente necessário. E justamente, o seu trabalho tem tudo a ver com isso, né, doutora? Você se especializou em ações contra bancos. Eu queria que você contasse para quem está assistindo esse videocast, para quem está ouvindo esse podcast, o que você faz exatamente? Qual a sua especialidade hoje? A minha história no direito começou exatamente da minha profissão, porque eu fui bancária durante muitos anos. E aí eu entendi as dores da categoria, e depois eu assumi a diretoria do Sindicato dos Bancários. Então, assim, a minha história sempre foi de defesa dos trabalhadores. E eu entendi que eu poderia estar fazendo mais por essa categoria. E eu entendi também que eu, com o meu senso de justiça, né, que eu poderia estar trazendo mais dignidade para a vida desses trabalhadores. E foi aí que eu entendi que eu tinha feito a faculdade de Direito, mas, assim, como eu não tinha ninguém na família advogado, eu não tinha, assim, ninguém que tivesse um escritório para que pudesse, assim, me dar esse pontapé inicial. E, para mim, assim, foi uma decisão bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, assim, desafiadora. Para mim, assim, eu não... Estava pequeno para mim o ambiente só ali da agência, do banco, administrar aquelas carteiras de cliente. Ser CLT. Isso. E aí eu entendi que eu poderia estar fazendo um pouco mais. E eu falei assim, eu abri mão, né, no caso do banco e tudo, eu tinha estabilidade no emprego e mesmo assim, muitas pessoas me chamaram de louca, né? Você queria mais. Sim, e aí as pessoas não entendiam como eu trocaria a carteira assinada, né, o pagamento todo mês ali certinho e tal, por essa, digamos assim, aventura, né? Mas eu estava muito certa do que eu queria, eu estava muito certa da minha capacidade e eu estava muito certa do que eu poderia fazer por tantas pessoas. E está aí o resultado, né? A gente já devolveu o emprego para mais de 3.000 pessoas. Eu já reintegrei mais de 3.000 bancários. Então, assim... Tá aí a resposta. Tá aí a resposta, né? Hoje o escritório é um dos maiores do país. No segmento de advocacia trabalhista para bancário, é o maior do país. E a gente está expandindo cada vez mais. Eu estou à frente, né, do escritório, no comando ali, mas eu tenho os nossos coordenadores, tenho alguns gestores também.
E com isso a gente está tocando, a gente está crescendo, trazendo dignidade na vida das pessoas, trazendo resultados. E é isso. E como foi essa transição do banco para o seu escritório? Em que ano foi isso e como é que você se sentia naquela época? Você estava segura? Olha, Estela, totalmente segura? para te falar a verdade, segura, sempre dá aquele friozinho, assim, né? Sim. Na espinha, assim. Natural. Daquele medo ao mesmo tempo que eu falo assim, eu tô muito certa disso, mas você tem um medo, assim, do novo, você tem um medo de fracassar, mas o que você tem é forças. Então, para você ter uma ideia, Estela, tipo assim, eu não tinha um investimento que eu pudesse falar assim, olha, eu vou montar um escritório e aí eu vou aguardar a gente. Não, eu não tinha nada disso. O que eu tinha era a certeza do que eu queria e da minha capacidade. Só isso. Mas assim, Estela, eu confesso para você assim que foram momentos assim de muita dedicação, né? Mas ao mesmo tempo, assim, sangrou, sabe? Sangrou. Eu trabalhei assim de segunda a segunda. Eu não tinha sábado, eu não tinha domingo. Eu tenho uma situação que para mim foi muito marcante, que eu estava numa época, assim, na época da reforma trabalhista e a gente, enfim, se adaptando e tudo mais, muitas coisas. Nessa época eu mesma fazia os atendimentos no escritório, eu fazia atendimentos, eu fazia peças, enfim, atuava em tudo que era jogava setor, em todas as posições ali. E assim, teve dias que era tipo, eu saía do escritório todo dia 11 horas da noite, então teve um dia que ia dar assim meia-noite, e eu lembro que eu debrucei na mesa e eu chorei de soluçar porque eu não tinha forças para ir embora. Eu não tinha forças para ir buscar o carro para poder ir embora. De tão cansada que eu estava. Eu não quero dizer assim que, eu cheguei onde eu cheguei porque era a pobre coitadinha que... Não, assim, eu tracei esse objetivo e eu não vi nada mais na minha frente. E eu fui atrás dele. Então, assim, eu entendi que esses sacrifícios que eu fiz, hoje a gente está colhendo os frutos. Eles foram extremamente necessários, que talvez se eu não tivesse tido essa dedicação, a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou, sabe? Mas, assim, faria tudo de novo? Faria, mas, assim, eu confesso que é um preço um pouco alto também, sabe? E a sua família nessa época, doutora? Porque você tem 2 filhos lindos e já adultos, inacreditável. Quando você me apresentou os 2, eu fiquei, meu Deus, não acredito. São maravilhosos. E como é que eles encararam essa sua fase? Então, assim, eu sempre tive um pouco esse perfil, assim, de resolver os BOs de todo mundo. E aí acaba que os meus filhos sempre me viram assim, tipo assim, meio que a mamãe super heroína, sabe? Então, assim, eles entendiam. E eu sempre fui uma mãe, muitas das vezes eu não estava presente fisicamente, porque era ou quando não era no banco, era no escritório, estava sempre trabalhando muito. Mas eu sempre fui uma mãe muito presente de conselhos, de amiga, parceira. Então, assim, eu acho que eles não sentiam tanto essa ausência, sabe? Sim. Porque eu nunca deixei que essa ausência criasse, assim, um buraco, um distanciamento. Não. Ao mesmo tempo que eu estava ali desmaiando de trabalhar, mas eu estava atenta. Olha, fulano está precisando disso, ou aquilo outro. E aí, já foi, não foi e tal. Então, assim... Você soube girar os pratinhos bem, soube administrar. Isso. Malabarismo, né, Estela? A gente que é mulher, ainda mais com uma empresa tão grande. Nossa, não é?